Boa tarde, boa noite, sei lá, bom dia, pessoal que nos escuta. Bem-vindos ao Dr. Canalha Cast, episódio de hoje, Aniara. Né? Estamos aqui eu, o Joá e o Drius, como sempre. E hoje a gente tem que avisar vocês, para falar desse filme sem spoiler é muito difícil. Então provavelmente a gente vai fazer uma pequena introdução, mas se você quiser ter a experiência plena, completa, orgástica desse filme maravilhoso, é bom você dar uma paradinha por agora, assistir o filme primeiro e depois entrar aqui para xingar a gente, né? Que mandamos você ir lá assistir o filme. O filme é muito bom, como diz o Silvio Santos. Eu não vi, minha mulher viu e é muito bom, mas é bom mesmo, é um filme bom, mas é um filme que eu já advirto antes de passar a palavra para meus amigos, vai fazer você pensar. Não é um filme comum, não é um filme de Hollywood. Brinquei com os meninos aqui na prévia que a gente fez. É um filme sem galões e galoas, como diz o pessoal lá, os galãs feios. Não tem galã nenhum no filme, todo mundo é gente normal, gente como a gente. E aí, pessoal, a gente fala um pouquinho antes do filme para poder mandar o pessoal embora, para poder voltar depois, ou a gente já entra nos spoilers de uma vez, já mete bronca? Não, vamos pro spoiler, pô. Vamos para Já os deu o spoilers de uma aviso, vez? podemos. Cai matando, cai matando. Vamos cair matando. Então, lembrando as pessoas que nos ouvem, gente, não basta ouvir, tem que ser como o pai, não basta ser remédio, tem que ser aquele negócio de passar nos músicos, eu não vou fazer propaganda de graça, que eles não estão pagando a gente. Né? Você tem que dar o like lá, dar o like para ajudar o algoritmo a recomendar a gente, segue a gente, você pode ajudar, ajuda o canal, ajuda a Confraria dos Canais, ajuda o podcast, siga a gente nas melhores plataformas de podcast, ajuda a gente, divulga, passa para os seus amigos. Se você não gostou, passa para os seus inimigos. Né? Se o seu inimigo seguir a gente, vai ser bom também. Você não vai gostar, mas ele gosta. Né? Aquela história. Gente, a Niara. Eu falo, vocês falam, eu conto, dou a real pro povo ou vocês dão? Ah, eu acho que como psicólogo você é a melhor pessoa para dar notícia. Bom, então tá, vocês pediram. Eu vou falar umas 4 bobaginhas. Primeira coisa, eu acho muito legal o filme de espaço. E esse filme, ele manda o espaço como ele é. Né? Se eu fosse brincar, é o The Expanse sem personagens bonitos, sem gente heróica. Né? É o The Expanse como seria se acontecesse comigo e com você, cara ou cara ouvinte. Né? O espaço não tem som, é tudo muito lento, tudo muito difícil, tudo muito trabalhoso, mas nem por causa disso deixa de ser espetacular. É um filme que é muito bacana, é uma produção sueca e norueguesa, não é isso? Sueca e Sueca, dinamarquesa, eu acho. dinamarquesa, eu nunca acerto. É aquele povo louro, aquela branquitude lá do norte, com os cabelos louros, o zóio claro. E aí, se eu fosse brincar com o podcast, né, eu brincando que essa conversa, nós, como a gente já falou outras vezes, né, a gente é como se fosse um grupo de amigos conversando lá na banca do Augusto. E esse podcast, se eu fosse falar lá, se alguém me perguntasse o que era isso, né, eu ia pensar nos argonautas, né, naqueles caras lá da viagem do Argos, né, aquele barco que vai em busca do Velocino de Ouro, sem Velocino de Ouro e nos espaços interiores. É um filme que quem gosta de cinema e assistiu Tarkovsky, aqueles filmes tipo The Stalker, né, o Stalker, é um filme que você fica olhando e fala assim, caramba, o que está rolando? E aí no meio do filme você diz, como isso vai acabar? E quando termina você fala, puta que pariu. O vazio do espaço acaba se transportando para o vazio de dentro da gente, né? O desamparo absoluto daquela escuridão. Né? Então, não é um espaço de Guerra nas Estrelas, não é um espaço bem-humorado de Jornada das Estrelas, o espaço daquela esperança de um mundo melhor. É o espaço da real. Né? A condição humana levada ao extremo, a falta de sentido e as tentativas que a gente faz de contornar essa falta de sentido. Eu acho que se eu pudesse mandar real, eu ia mandar isso. Agora, todo o resto é spoiler, então aí a gente tem que entrar na história para falar disso. O que vocês sentiram? Vocês sentiram isso também, gente, quando vocês acabaram de ver o filme? Vocês terminaram assim, puta que pariu, ou foi impressão minha? Eu
enquanto eu assisti o filme, eu tive esse sentimento que você teve de jogar a real, né, sem romantizar o espaço e a viagem espacial né, esse, como é que se chama? Esse desbravamento dessa fronteira até ali intransponível, né? A galera tá ali e ele coloca bem a situação de risco, né, que se vive numa viagem desse porte, Hum, né? E assim, fica claro para a gente que aquilo é uma coisa rotineira que está acontecendo, né? Até pelo porte da nave, por tudo que ela oferece, né? Tem toda uma indústria por trás daquilo, tem toda uma infraestrutura excepcionalmente fantástica, sem querer ser pleonástico, né? uhum. É o superlativo em cima do outro mesmo, é uma estrutura impressionante que tem por trás da coisa, e basta um detalhe para comprometer tudo que foi planejado, tudo que foi construído, e um detalhe que cria uma dificuldade intransponível. Uhum. Né? Viajar, eu fico pensando assim, quando você citou, né, a Argos, e a gente pode pensar nos descobrimentos também, aqueles caras né, eram, como é que se diz? Tinham muita coragem de se lançar ao mar e etc e tal, mas eles tinham muito mais possibilidade, né, Exato. até pela como é que se diz? O conhecimento que eles tinham de navegação, de se orientar pelas estrelas, etc e tal, tinha uma série de coisas que poderiam acontecer que seriam transponíveis, enquanto que ali no Aniara fica claro o seguinte, cara, só aconteceu isso e danou-se. Não tem jeito de consertar. É, E ali, logo no início do filme, né, você vê que, assim, cara, e agora? E a gente para e pensa, e agora? Aí você pensa assim, não, cara, isso é um filme, não é possível que isso vai desenrolar dessa forma. E se desenrola dessa forma, sim. não parece, é vida Sabe? real, né, cara? Sim. É vida real. É o que aconteceria com a gente. Os fudidos aqui de Belzonte se lascando, sabe assim? É muito legal. É muito É bacana. uma nave sem rumo, literalmente, né? Né? E é um lance meio cruzeiro do Roberto Carlos, né? É um navio de cruzeiro. Aquilo é uma nave, mas tem loja, tem show, tem tudo, e de repente, como o Deus falou, é uma bobaginha. Pois é, eu fiquei pensando, o Cláudio, quando você está falando em navio, uma coisa que me veio na cabeça várias vezes durante o filme foi aquele livro do Saramago, A Caverna, que as pessoas estão todas, né, tem aquele empreendimento monstro, né, que é um prédio, é, um conjunto habitacional gigantesco integrado num shopping center monstruoso com todos os confortos, de forma que as pessoas não precisassem sair de lá para fazer absolutamente nada. Elas trabalhavam lá dentro, moravam lá dentro, compravam lá dentro, comiam lá dentro, consumiam, se divertiam, tudo lá. Porque a estrutura da Aniara, né, que é o nome da nave, ela é uma estrutura de um navio de cruzeiro, só que mega, né? Os espaços são muito grandes, né? A gente entra nesses navios ou vê fotos desses navios, tem, né, os espaços de convivência ali, onde tem shows e essas coisas, mas os espaços que as pessoas vivem são muito confinados, o que não tem nessa nave, né? Como é que chama isso? Os aposentos, né, onde o Uhum. pessoal fica, as cabines, né, das pessoas são confortáveis, né? Tem chuveiro, tem banheira, tem lugar para fazer comida, né? Uma mesinha de refeitório, etc. Tal. Então é muito conforto que se tem ali. Tudo é muito grande e, cara, nada disso adianta. Eu acho que é uma paulada assim no materialismo, sabe? Que Exato. toda aquela estrutura, todo aquele conforto, né? Todo o entretenimento que tem ali, toda a segurança, todo o diabo que eles botaram dentro daquela nave, em pouco tempo não vale absolutamente Absolutamente nada nada. e as Uhum. pessoas começam eu diria, uma regressão mental, né? Uhum. Tem aqueles momentos em que começam a se formar cultos e aquelas coisas completamente sem sentido e o povo
né, com aquelas rezas malucas e elegem divindade e essa coisa toda começa a rolar ali, entendeu? De um povo que não tinha isso, É. né? É, Fala. eu não sei se você reparou, cara, quando começa o filme, a gente tem a nítida impressão mesmo disso que você falou, de um cruzeiro super chique, mas tem uma diferença, por exemplo, o apartamento, para quem não sabe, a história gira em torno de um grupo que iria a Marte, era talvez um dos últimos voos que ia sair da Terra para Marte nessa nave. Eles usam um elevador espacial chiquérrimo, muito parecido com o que aparece numa outra série que nós comentamos aqui, que era o Fundação, né? Então, o elevador espacial, que é todo baseado em estudos e cálculos, né, da física, uma nave geoestacionária que servia de plataforma. Sobe o pessoal para lá e a gente de tudo quanto é jeito. Eu não sei se vocês observaram que tem uma diferença também. Tem um jeito, tem pessoas extremamente queimadas, a terra já está erodida, está destruída, né? Então tinha gente com ferida de câncer de pele, tinha uma galera subindo e tinha diferença de classes lá também. Então o desenho da terra é reproduzido, porque aquele apartamento bonito que você menciona é o apartamento que a garota, a personagem principal lá, que operava a inteligência artificial da nave, vai morar quando ela se junta com a pilota. Porque o primeiro apartamento que ela dividia com a astrônoma, que aliás é muito legal, né? Uma senhora que aparece no início do filme, ela na imagem, dando boas-vindas para as pessoas, explicando a distância da Terra para Marte, quanto tempo ia durar o voo, bem Cicerone de cruzeiro mesmo. Era um apartamento pequeno, elas tinham um beliche, elas tinham um banheirinho, né, um negocinho pequenininho. Então tem essa diferença de classe. Aquilo ali era da tripulação, devia ter uma classe baixa, uma classe meio Titanic, assim, tem a galera dos pobres, a galera dos intermediários, a galera dos ricos. Então isso é uma reprodução, isso que você falou, cara, me chama muita atenção. A humanidade já devastou a Terra e ela continua reproduzindo o mesmo modelo. Eu imagino que Marte também, colonizado, sendo terraformizado, reproduzia esse mesmo desenho, né, de exploração, de ação humana devastando as coisas, né, e repetindo os mesmos erros. Isso é muito legal. A nave é como se fosse um microcosmo da Terra. E eu fiquei pensando o tempo todo no existencialismo, né, na filosofia. Eu pensei muito em Camus, né, do Albert Camus, aquela história de uma certa decepção com a sociedade, de uma certa sensação de desamparo diante do vazio da vida, né, que ali está refletido no espaço. Né, o senso de propósito e o valor da existência humana não vem de um lugar. As pessoas têm que buscar, né? E como ali no espaço, naquela situação que eles vão entrar, não tem um propósito, cada um vai ter que buscar o seu, e aí você vê as reações diferentes, uma pessoa mais otimista, outra mais pessimista, algumas se enganando, outras usando aquilo com fins políticos. Isso é muito legal, é muito legal. Eu acho que a gente já pode ir direto no assunto, né? Porque senão vai Podemos. ficar vazio, a gente tá evitando falar, né? Que É. a premissa do filme é um cruzeiro, como você disse, que vai para Marte, e no meio da viagem tem um problema, eles são obrigados a injetar todo o combustível para não incendiar a nave. E é interessante E falar, né, que o problema é um parafusinho que estava voando no cosmos, lá de uma em sucata volta, espacial, que atinge eles. Então é uma bobagem, literalmente, como eu disse, falei, uma bobaginha, um parafuso desses uhum. da cadeira da nossa casa, né? Mas o parafuso já é a consequência, né? Até nisso faz parte da questão do filme Sim. que a gente já está debatendo aí. Mas aí eles ficam à deriva no espaço sem salvação, porque não tem como ninguém buscar eles. Estão muito rápido, eles estão numa velocidade muito rápida a nave, né? E aí quando a nave pega a inércia com a explosão que o parafuso causa, eles desviam do caminho e não tem como voltar. Uhum. Porque o espaço é muito grande. Se você não direciona, por exemplo, o satélite, que em determinado momento do espaço-tempo você tem que estar naquele lugar, porque vai ter um planeta naquele lugar quando você planejou, Uhum. né? Sua nave vai ficar à deriva no espaço sem nenhuma chance de pegar outra mais velocidade gravitacional girando o planeta para depois, que eles chamam de estilingue gravitacional, né? Que você dá Uhum. voltas no planeta
ganha velocidade, depois com essa velocidade que você vai para outro planeta, aumentando a velocidade, você precisa gastar muito combustível. E eles não têm essa opção, né? O filme de verdade começa quando as pessoas se deparam com a verdade delas, Uhum, né? Que elas estão fodidas no meio do espaço, né? uhum. No lugar mais inóspito à vida humana que existe, que é o espaço. É isso que o Drius falou, assim, não é o mar que você pode se guiar de alguma forma, e se você continuar navegando, uma hora você vai chegar em algum lugar, porque a Terra é circular, né? Se você tiver comida para chegar lá, você chega. Né? O espaço não, é o vazio, o vácuo, é o nada, né? E as pessoas ali. Né? Isso é é uma premissa muito bacana. Né? Não é o náufrago na ilha deserta que chega lá umas caixinhas da Amazon e ele vai poder tirar as coisas. Não é o Robinson Crusoe que chega numa ilha e tem a natureza. Não são os caras da Ilha Misteriosa do Júlio Verne, isso. Não é uma Robsonada, como eles falam, porque quando o Júlio Verne lançou esse livro, ele lançou na esteira do Robinson Crusoe, né, o Crusoe, lançou dos Robinsons suíços, de vários outros Robinsons que foram criados, né, ele criou a versão dele, que aí ele juntou várias coisas, e o Ilha Misteriosa é legal justamente que eles reproduzem a civilização ali. O filme ele vai no sentido contrário, é a degradação da civilização. E eu acho que talvez o maior exemplo disso seja aquela inteligência, a Mima, a inteligência artificial, né? Que é o holodeck factível, né? Porque não depende de holograma, né? Quem viu Star Trek tem o holodeck onde as pessoas vão se divertir. A Mima é um holodeck que acontece na cabeça das pessoas. Então ele desperta memórias, imagens, e a pessoa vai viver nessas imagens prazerosas da cabeça dela. Só que é um metaverso, é um metaverso interior que tem tudo a ver com a ideia do filme e que não suporta justamente a fragilidade humana. Né? Me lembra muito aquela coisa de como a toxicidade da gente destruiu aquele personagem, eu não lembro, acho que era Tai, que a Microsoft criou uma inteligência artificial para conversar com adolescentes lá, acho que é por volta de 2016, que em 24 horas a inteligência artificial virou racista, misógina, defendeu sei lá, defendeu uma galera maluca, né? Começou a falar umas coisas muito loucas e falar palavrão, né? Negou o Holocausto, teve um monte de coisa, ofendeu negro, ofendeu mulher, apoiou supremacista branco, e tudo porque as pessoas foram conversando com ela e aquilo foi corrompendo a partir da construção da própria inteligência artificial, foi corrompendo uma inteligência que foi criada para ter conversas informais e divertidas. E eu fico pensando que o que acontece com a Mime é alguma coisa assim. Né? No final, ela não suporta o ser humano. Isso é muito louco. Né? A inteligência artificial não suportar o ser humano e preferir se matar, porque estava fazendo mal para ela. Né? Isso é muito legal. Legal no sentido de dar o que pensar, né? Mas é o contrário da Skynet genérica, né? Que olha e fala, não, vocês vão fazer merda, eu vou acabar com vocês antes. Acho que ela tem a consciência de, putz, vocês são chatos pra caralho, velho. Vou me suicidar aqui porque eu não vai. É. E é muito louco, você falou dos detalhes, o Drius falou, depois você voltou no assunto dos detalhes, João, eu fico pensando que como esse filme lembra a situação da gente na pandemia, né? Porque a primeira previsão, que era as pessoas se abraçaram a ela e quem falou já sabia que era falso, era de 2 anos a gente encontra o corpo celeste para poder girar a nave e voltar, aproveitando, né, esse estilingue gravitacional. E eu fico pensando na pandemia. Né? A pandemia tinha essa coisa, em 2 anos acaba, vai voltar tudo ao normal, e tinha gente lá atrás que já sabia que não ia ter o normal. E quando a gente pensa nisso, é um pequeno detalhe, é o parafuso, é o vírus, né, para mostrar a humanidade. No início as pessoas tinham lá esperanças que a pandemia vai, nossa, a ecologia, tá diminuindo a poluição, vai tudo ser lindo, maravilhoso, e estamos aí muito pior do que a gente estava, inclusive no comportamento das pessoas. Consciência zero. Né? Quer dizer, teve gente que ficou mais consciente, mas estatisticamente a gente não pode afirmar isso. Né? Eu penso que, assim como você pensou muito no Camus, né, eu pensei muito no Saramago, né, tanto na caverna, né, que é a situação das pessoas que estão isoladas dentro de uma infraestrutura tecnológica avançadíssima que supostamente vai suprir todas as necessidades,
E eu lembrei também levemente, do ensaio sobre a cegueira, né? Que vai Sim. mostrando a degradação. No caso lá, é assim, cara, ninguém vê ninguém, então todo mundo faz o que bem entende e a humanidade se esvai, né? E aqui é assim, cara, não temos mais esperança. A nossa vida é essa aqui, a gente tem é isso aqui. Então, Uhum, também a humanidade se esvai, né? uhum, As pessoas passam por um momento de olhar para o próprio umbigo e depois passam a se iludir com diversas, como é que se diz? Diversas atitudes, né? E crenças uhum, que, no fundo, não são a mesma coisa, mas levam para o mesmo lugar, que é lugar nenhum, né? uhum. Não É, é a solução. As pessoas vão procurando a solução em coisas que realmente não resolvem nada uhum, e passam a acreditar piamente nessas coisas e se dedicam a essas coisas que eu vejo assim, uma necessidade de preencher esse vazio. E qual que é o vazio? Não temos futuro, uhum. É. né? E eu penso assim, estou tentando lembrar o nome do livro aqui, Filhos de Matusalém, eu acho, do Heinlein, Uhum, em que tem uma casta de seres humanos que não morrem, que vivem eternamente, são imortais, uhum, né? E eles são banidos da Terra e eles são colocados numa nave e despachados, assim, vão ficar centenas de anos ou milhares de anos viajando até chegar no lugar onde eles vão fazer a colônia deles. E eles já partem para essa viagem pensando assim, cara, a vida aqui vai ser muito longa, né? Nós vamos viver uhum. dentro dessa nave muito mais tempo do que nós vivemos na nossa vida terrestre. Então, eles já saem preparados para isso, para ficar ali milhares de anos inseridos naquele espaço e convivendo entre eles ali. E aqui não, as pessoas saíram, assim, em 3 semanas eu estou em Marte, onde tem a minha nova vida está lá, Uhum. né? Eu vou ter vou me integrar à sociedade que está lá em Marte, ao ambiente que foi criado lá, né? A minha nova vida é lá. E de repente, não, cara. Eu fico pensando assim, que antes da materialidade começar a se corromper, né, deles terem problema, começarem a ter problema com energia, com iluminação, com aquecimento, com Alimentação com alimentação, água, enfim, né? né, Uhum, e água e tal, antes desse problema, a situação já tinha se degradado. uhum, Por quê? Porque o objetivo para o qual eles se prepararam não ia acontecer nunca, uhum. né? E ali é Nesse só ponto o ladeira roteirista é abaixo. cruel pra cacete, né? Nossa. Porque essas pessoas que estão na nave, elas já estão migrando para um outro planeta como a última oportunidade de E sobreviver, né, era a cara? última nave, cara. Não tinha mais ninguém na Terra. Era a última, assim. Ó, é o trem, sabe aquelas coisas? É o último trem. É o trem das 11. Perdeu aquele. Não tem essa de amanhã eu pegar só amanhã de manhã, não. É muito louco isso, cara. Já E era, né? o lance é que todo livro de ficção científica, todo filme de ficção científica, tem alguém que é bom em alguma coisa, um especialista em alguma coisa. Ali não tinha ninguém. A equipe era uma equipe de gente normal. O cara das algas era um cozinheiro, era um cara que cuidava da purificação de negócio para 3 meses. A astrônoma era uma astrônoma que lia muito, tal, mas ela não era uma especialista em navegação cósmica. Ela era a pessoa que estava ali contratada porque tem que ter um técnico, né? É aquela história. Uhum. Eu sou uma mineradora, eu tenho que ter alguém do meio ambiente trabalhando para mim, mas eu não espero que essa pessoa seja um ativista do meio ambiente. Esse cara só tem que estar ali porque eu tenho que empregar um antropólogo, um ecologista, né? E ela estava ali para cumprir isso. Ninguém ali tinha uma habilidade específica. E, de repente, eles não têm um oficial de ciências igual Star Trek, né? Uma pessoa que sabe tudo. Não tem um engenheiro, um Scott, que vai consertar e vai criar e vai. Não, os caras ficam ali tentando e quebrando a cabeça e tentando aprender anos e anos como tirar, fazer, sabe, um reator nuclear com 3 limões e um parafuso. Né? E não tem um MacGyver ali. Isso é muito louco pensar, Ô, porque é a nossa Claudio, vida. Eu não sei, você não sabe, já pensou nós três aqui caindo numa ilha deserta, largados e pelados, sem ter experiência de sobrevivência de selva? pô, largados e pelados, nem uma tanguinha, velho. Vou ter que Nem ver uma vocês pelados tanguinha. nessa Não é o ilha. caso deles, Sacanagem. né?
Porra, meu Deus, vocês não acham, por exemplo, que na nave já dentro desse filme, né, na nave, no filme já não, essa questão que o Claudio levantou agora, que não tem especialista, já não é o rumo que nós estamos tomando? Exato. Que a gente está deixando as máquinas cada vez mais fazer mais serviço e a gente está cada vez menos se especializando em coisas no todo e se especializando apenas nos parafusos, em vez de especializar na máquina para usar o parafuso como metáfora aí seguindo ele como metáfora do problema, né? Sim. E porque eu acho que isso é uma boa reflexão, assim. Eu acho que até interessante da parte deles ter usado isso. E já que a última nave, os especialistas já. Quem sabe alguma coisa já foi há muito tempo. É. E assim, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa também que tirando isso talvez seja por orçamento, né? Que tirando essa inteligência artificial, né? Do holodeck, vamos chamar assim. Não tem robô na nave, né? Desculpa, não tem o quê? Não tem robôs na Não nave, tem, não tem. É não tudo. tem outra vida artificial. Aquela inteligência artificial acabou, Uhum. né? Eu queria só dar uma aliviada nisso tudo que aconteceu. A gente lembrar que a viagem era de 3 semanas. Uhum. Né? Então, assim, toda a manutenção que teria que se fazer na nave, ela se daria no momento que ela chegasse no porto, né? Onde quer que ela aportasse. Uhum. E beleza, agora nós vamos. Que é como acontece nos cruzeiros aqui, né? O navio vai, né? Quando termina o cruzeiro, eles vão lá e dão uma garibada. Avião, o avião decola. É. A hora que acabou o dia de voo, eles vão lá e verificam as coisas e tal. Não Põe tem lá, né? reparo, não tem reparo Hã? no meio da viagem, Não né? tem, não tem. Não tem, Inclusive, cara, eu não estava tem. lembrando aqui, vocês dois falando, eu lembrei de uma menina que eu conheci, que era comissária de bordo. E ela falou comigo, falou assim, cara, aquela história toda que a gente faz de botar máscaras, as máscaras cairão, você bota a posição de acidente, cara, você pode estar onde você quiser, o avião cair, você vai morrer. A gente sabe, a gente fala isso para tranquilizar o passageiro. Mas se o avião cair, vai morrer. Se o cara não morrer, ele tem que dar muita sorte, né? Não tem essa de pouso de emergência, a menos que o avião esteja baixinho, né? Aquele cara que posou no Rio Hudson, lá em Manhattan. São É o Tom exceções. Hanks. O Tom Hanks. É exceção da exceção, que isso é baseado em história real, tal, mas assim, é muita exceção. O avião cai, você morre. E a comissária de bordo, o comissário, sabem disso. Imagina a tripulação sabendo que, ó, nós vamos seguir aqui até o espaço infinito, né? E fudeu, não tem planeta para fazer curva. Né? Não tem Não comida, tem. nós vamos ter que comer o que tiver para comer aqui dentro. Né? Uhum. Então, por um lado, E você aí, tem assim, o horror, o choque, sei lá como é que eu posso falar, desespero, né? A frustração, e do outro lado, a gente tentando maquiar a coisa, tipo o capitão, né? Que tenta manter a pose, mas no fundo a gente sabe que ele está se corroendo ali por dentro. Então, ele aparenta ser o cara que não tem medo de tomar medida para controlar as coisas, mas ele está lutando contra o medo interno dele. Ele está apavorado igual os outros. Até porque o exato. capitão tem que morrer com a nave, né? É. Mas voltando a um outro aspecto do que o Cláudio também estava falando, o Deus também falou, dessa coisa do você tá lá dentro da nave sem esperança, né? E eu tô vendo uma série na HBO que chama Estação 11, vocês já assistiram? Não. Ainda não, tá na Acho que fila. é Station Eleven. Cara, assim, até deprê de assistir a série porque ela parece muito com o que a gente está vivendo. Tem uma pandemia de gripe que mata geral mesmo. Aí, assim, ao ponto de você ver avião caindo, saca? Entrou dentro do avião, todo mundo morre durante a viagem, de tão poderoso que o vírus é. Mas tem um personagem lá que ele tá sequestrando crianças porque ele acredita que só tem uma maneira da humanidade seguir em frente. É sem trauma. Então ele precisa criar uma sociedade sem os sobreviventes para poder dar conta. E aí eu lembrei de um outro aspecto, lembrei de uma outra história que é uma escola na América Central, onde botaram um monte de menino surdo lá. E esses meninos só abandonaram os meninos lá, assim, sabe aquela coisa, joga os meninos na escola aí, dane-se. E depois de um tempo eles perceberam que esses meninos lá, do nada, criaram a linguagem deles. E eles conseguiam se comunicar. Eles inventaram a própria comunicação por conta da situação que eles estavam ali tendo que viver.
E aí é engraçado assim que tem um trecho no filme lá, né, que a mulher dá à luz à criança e ela fica mega deprimida por conta disso, né? Já estava deprimida por conta da situação de todos eles, né? Mas aí Uhum, com a criança e ela pega e na loucura de não suportar mais mata ela e a criança. uhum. Por isso, crianças, a gente disse para você ver o filme antes. E aí eu fico imaginando, cara, se aquela criança continuasse, para ela viver ali ia ser a coisa mais natural do mundo. Uhum. Ela não ia ter os problemas e os traumas dos sobreviventes, né? Dessa primeira geração de sobreviventes. Mas é o que eu estava falando ali. As pessoas perdem a esperança ali e se, né, literalmente se desesperam porque não bate com a expectativa. Naquele momento em que se descobre que não vai acontecer em 3 semanas, né, a parte técnica já rui Uhum. completamente. Né? Nós estávamos preparados para fazer uma viagem de 3 semanas, a gente tem uma folga aqui, mas entramos em contagem regressiva, né? Da estrutura técnica. E quando se chega à conclusão, as pessoas descobrem que não é que não vai acontecer em 3 semanas, é que não vai acontecer nunca. Nunca é tempo para caralho. Uhum. E aí, bicho, a parte, né, a saúde mental das pessoas, o racional, né, o aspecto, não é aspecto que eu queria falar, o segmento racional daquelas pessoas também desaba. E aí, bicho, é aquela ladeira abaixo que a gente vê no filme Uhum. e é muito real isso, sabe? Eu fiquei pensando, é o que aconteceria. E eu fico. Ô, Anderson, Vai, você vai lá. falou que nunca é tempo pra caramba, velho. 24 horas de ônibus já é o fim do mundo. Imagina. Cara, eu não sei se vocês já viajaram de ônibus para o Nordeste ou para o Norte, cara. Você chega na Lua, mas não chega em João Pessoa. Você chega na Lua, mas você não chega em Fortaleza ou em Maceió, cara. É longe pra caramba. Você não chega lá no Maranhão de jeito nenhum. Fico imaginando quem vai para Rondônia de ônibus. Cara, o tempo Cara, não Nossa. passa, literalmente. deixa eu Cara, se contar para você for. vocês aqui o tanto que eu sou fraco. E fui daqui, Brasília, para Vitória, no Espírito Santo, de carro. Cara, espero não ter que fazer isso de novo. Eu não quero nem pensar Nordeste ou Rondônia, ou o que quer que Cara, seja. o mais longe que eu fui de ônibus foi até Maceió. Eu fui com vomitado seco, ele já chegou, o ônibus já veio do interior, passou aqui em Belo Horizonte, encheu, e foi, e esse vomitado foi no corredor. Cara, ele foi até Pô, Maceió tá do meu merda. lado, eu e o vomitado e eu. Cara, é o pessoal lá em Aniara o resto da vida. É você É, viajando com um monte de vomitado. Eu fico pensando lá, tem aquelas máximas filosóficas, né? O homem é o lobo do homem, todo homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Eu fiquei vendo a Niara, eu fiquei pensando que a única pessoa ali que era idealista era a inteligência artificial, né? A tal da Mima. Né? a Porque mim. ali o homem é o lobo do homem, ele nasce mal e a sociedade o torna pior. Porque, cara, eu fiquei pensando muito nessa ideia, né? Do sistema. A nave é um sistema e é um sistema fechado. Nós não vivemos num sistema fechado, né? Porque a gente recebe energia solar, a gente recebe. Então, a Terra não é um sistema, exatamente um sistema fechado, mas é um sistema que, se ele se corromper, né, por exemplo, agora com o aquecimento global, as destruições todas que a gente está passando, a gente não tem como recuperá-lo fácil. E dependendo do nível de desgaste, ele não se recupera. A Niara é uma metáfora para a gente. A gente está num planeta com a diferença que a gente ainda tem energia solar, ainda dá para contar com ela. Né? Agora, eles não têm de onde tirar recurso mineral, eles não têm onde tirar energia, porque já vai se afastando do Sol, você não vai tendo mais energia para reunir. Né? Então, você pensar, por exemplo, lá nos limites do sistema solar, você ainda conseguiria montar um espelho para poder concentrar a energia num foco, né? Um espelho côncavo ou convexo, dependendo, né? Para você projetar os raios e conseguir aquecer algum lugar, gerar energia. Agora, ali onde eles estão, não, cara, é radiação, são partículas voando no vácuo, é matéria escura que ninguém sabe exatamente o que é, então, assim, é o vazio. E aí eu fico pensando naquela monte de culto que aparece, né? Vocês já mencionaram aí. Puxa,
a raça humana está abandonada. Então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar conforto em alguma coisa, eu vou buscar algum tipo de resposta, né, para essa questão irrespondível, né? Por que isso aconteceu comigo? Eu estava indo para Marte, eu estava fugindo, buscando uma vida melhor, eu estava, sei lá, eu era empresário, fiquei explorando o povo aqui, resolvi ir para lá, eu tenho um filho meu me esperando lá, né? Então as pessoas vão com as preocupações mesquinhas e da nossa vida, que são mesquinhas, mas são nossas, e de repente você está numa situação que, pô, por que isso aconteceu comigo? É aquela pessoa boa que descobre, o Jó, né, da Bíblia, que é um cara bom que descobre que está cheio de ferida, morreram os filhos, morreu a mulher não morreu, mas morreu todo o resto, né, e perdeu tudo que ele tinha. Ainda vem uns caras zoar ele, fala assim, pô, você deve ter feito alguma coisa errada. O cara, não, eu não fiz nada. Eu estava levando a minha vida. Isso é muito louco. E aí você fica, a pessoa vai buscar novos deuses, né? Eu vou buscar deuses que vão, é na endorfina do sexo que vai me dar uma pontinha de esperança, é adorar o sol, ou pedir para o sol me abençoar porque eu estou no escuro, né? Você vai buscar formas de se alimentar ali, né? Eu estou abandonado, eu tenho meus interesses, então eu vou tentar usar a religião para poder satisfazer os meus interesses, mandar um pouquinho e tirar um pouquinho de satisfação. Cara, Aniara somos nós. Eu passaria por tudo aquilo, eu ia para aquela seita de sexo lá, para buscar um pouquinho de alívio, eu ia ficar desesperado porque as algas pararam de filtrar. Claro, eu ia ser talvez um pouquinho mais racional. Eu ia falar, gente, não dá para cultivar as algas todo no lugar só, porque se der uma praga, morre tudo. Foi o que aconteceu. Né? Você não pode. Você tinha que ter alguém ali para pensar essas coisas. Né? Que eu acho que a única pessoa que pensava ali era astrônoma. No momento que eles perdem a esperança, né, que eles caem no desespero mesmo, esse negócio do culto, né, que você falou, aquele culto da fertilidade lá, aquela cena toda da orgia, cara, aquilo me deixou muito para baixo, cara, sabe? Porque eu só vi assim, as pessoas estão entrando nessa e estão ali, né, vivendo aquele êxtase, é uma coisa muito efêmera. Sabe? E tem que ser uma coisa muito forte, por isso que é um negócio bem apelativo mesmo. Tem que ser uma coisa muito forte para você desligar a sua cabeça, né? Desligar o seu pensamento naquele momento ali do, como é que se diz? Do destino desgraçado que tem na sua frente, que na verdade é destino nenhum, né? Assim, é não ter destino, né? É a ausência não dele. ter destino. Então, assim, é o que você falou. Se eu tivesse lá, eu ia entrar naquela confusão lá daquela orgia e o diabo. Não sei, cara. Provavelmente sim. Entendeu? Nem que fosse, mesmo que não fosse a minha crença, né? Que eu não tivesse crença em algum dos cultos que vão proliferando ali, é uma oportunidade de alienação, e é uma alienação necessária, como era a Mima antes dela se desligar, né? As pessoas vão buscar a Mima porque é um momento de alienação, né? E aí tem toda, com aquelas imagens e sons e cheiros e tudo, o ambiente que ela cria, né, na mente das pessoas, baseado nas lembranças e etc e tal, te dá um certo alívio, te joga um punhado de endorfina no corpo, só que a troca de informação a própria inteligência artificial não suporta. Porque tinha muita coisa ruim e pesada nas pessoas. E, convenhamos, né, naquela situação ali de que eu não tenho esperança mais, a minha vida é aqui dentro dessa nave, né, desse receptáculo. Vou viver aqui. O meu universo é isso aqui. As pessoas não estavam preparadas para isso. Né? Diferente do Filho de Matusalém, lá do Heinlein, que as pessoas entraram na nave preparadas para ficar ali centenas, se não milhares de anos. Então, eu acho que a quebra da expectativa é uma coisa muito doida. E aí, quando vocês falam, acho que foi o Cláudio que falou do negócio do microcosmo e da metáfora do que a gente está vivendo, de destruição e o Diabo 4, uma hora... Eu lembrei agora até daquela charge do Laerte, né? A grande ficha vai cair. Sim! Quanto mais demorar para a ficha cair do que a gente está fazendo com o planeta e que isso não tem volta, na hora que a ficha cair, é isso que nós vamos ver, o desespero absoluto. Exatamente.
Entendeu? Porque as pessoas não estão preparadas e quando confrontadas com um destino que não é o que elas estavam esperando, e principalmente na questão do Aniara, né? Eles se dão conta que danou-se no momento que danou-se. Uhum, Não é uma coisa esperada. Eles não uhum. estavam preparados para aquilo. Não teve É nenhuma isso. advertência, né? Aqui tem duas coisas que eu acho que botam claro isso. Não sei se vocês lembram aquela coisa maravilhosa que a astrônoma faz, que quando ela vai discutir que não são 2 anos e que não tem expectativa, ela fala assim: olha, o astro mais próximo é tal. E aí a moça pergunta alguma coisa assim: a gente vai demorar para chegar lá? E ela mostra um copo de vidro, e no copo de vidro tinha uma bolha de ar no copo de vidro. Ela falou assim: o mesmo tempo que essa bolha vai levar para atravessar o vidro e chegar lá em cima, né? Pensa numa bolha num copo de vidro, uma bolha de ar que foi feita na hora de fazer o copo. O tempo que ela vai levar para sair dali. Ou seja, nunca. Né? Para Não dá para padrões contar, humanos né? é nunca. Isso é horror, não é horror cósmico no sentido Lovecraftiano. Isso é horror existencial, porque não tem um Deus. Não tem um monstro, não tem eu nunca consigo falar chucuto, cutucho, chutuco, Cthulhu. cuchucho, Cthulhu. cutulo. Cthulhu. Eu nunca Tem que consigo tossir. falar. Tem que dar uma Tem, tossida no meio. tem Cthulhu. que Cthulhu. tossir. Né? Soltar um perdigoto. Não tem um perdigoto me esperando lá no final do túnel. Não tem Deus. Né? Isso é muito doido. Assim, não há nada. Há simplesmente O vazio. filme faz uma boa metáfora disso, que é eles adoram a Anima depois que ela deixa de existir, né? É verdade. Isso. Isso. Uma das E, religiões ela é a religião da Mima, né, cara? Isso é muito louco. Que é a é. do, é do prazer, do hedonismo lá. Eles buscam no sexo substituir, né, aquelas, como o Deus falou, as endorfinas da Mima. É E é isso. muito doido que eles encontram vida extraterrestre. E a vida, que a vida não, né? Mas um veículo extraterrestre, e o veículo não traz solução, Isso. porque eles não conseguem nem abrir a porra do negócio. O troço Eles não conseguem nem interpretar o que é, né? o que era aquilo? Para que servia Mas, aquela caralha? que é isso, cara? É. Nós pegamos e tal, estamos aqui, mas nem as Conseguimos. ferramentas dão para, nem as ferramentas que a gente tem dão para abrir o negócio. Não, e é Isso. engraçado que a princípio é a salvação, né? Que parece que é um foguete Uma com sonda, né? combustível, é uma É. sonda com combustível que tá vindo para resolver o problema. E de repente eles se encontram com uma das coisas mais incríveis do mundo e os caras falam, puta, que bosta é essa, velho? Não serve para nada. Serve pra nada. E não tinha um cientista Mas de fato para analisar ali, porque tinha os técnicos da nave e a astrônoma, né, cara? E aí, e eu vou falar para vocês uma coisa. Isso aí, apesar de ser, né, uma coisa semelhante à cultura humana, né, o que eles capturaram lá, porque efetivamente era uma nave, né, era um mecanismo, uma máquina, né, e apesar de ser uma máquina, ela é tão diferente que é indecifrável. uhum. Né? Eu não consigo trabalhar nela. As ferramentas que eu tenho não servem para desmontar essa máquina, para abrir essa máquina. Né? Então, assim, apesar de ser extremamente semelhante, Uhum. não adiantou nada. E você estava falando da bolha, Cláudio, eu fiz questão de anotar. Quando a Aniara chega, né, na, na estrela, né, no corpo Uhum. celeste que a astrônoma cita, né, que estava na linha reta deles, se passaram 5.981.407 anos. Cara, é muito tempo. É. Muita coisa. Mesmo que houvesse Muito alguma tempo. coisa orgânica ali, não seria humano. Se ela conseguiu sobreviver, Sim. né? O DNA ali, alguma coisa, uma bactéria. Porque a gente pode pensar, eles finalmente chegaram em algum lugar, aquela nave se cair no planeta, vai ser aquela história da semeadura cósmica, né? Que provavelmente as moléculas orgânicas que deram origem à vida podem ter vindo do espaço. Mas assim, cara, não é nada. E o doido, Drius, é pensar que isso foi escrito por um poeta, um poema em 1956. Né? Eu tinha olhado o nome do cara, Harry, né? Harry É. Martinson, não sei como fala isso em sueco, tem que jogar no Google Translator e botar lá sueco e pedir para a moça falar com aquela voz bacana como fala o sujeito. Harry Martinson.
Mas olha só que coisa louca, né? Um cara escreveu um poema naquela época falando dessa ideia de evacuação da Terra porque a Terra se tornou inevitável. É muito legal. Cara, o Nossa. diretor é muito bom. O diretor conseguiu fazer isso, ele conseguiu criar um clima, uma construção que não é qualquer um. Esse filme jamais aconteceria nos Estados Unidos. Jamais, jamais. Talvez Talvez a Argentina, talvez um filme iraniano pudesse fazer alguma coisa assim. Ah, Aqui, esse filme não seria ó, filmado no Brasil, duvido muito. não, mas ele seria filmado na União Soviética nos anos 80. Sim, possivelmente. Mas olha só, é um filme completamente fora do esquema. Não que tenha sido o primeiro filme que eu tenha visto com essas características, né? Tem Uhum. vários, né? Tem vários. Mas realmente ele não é de espantar que ele tenha sido feito. Eu já me espantei de ter visto Sim. outros filmes e pensar assim, quem foi que teve coragem de fazer isso? E Investir a Niara dinheiro é nesse desses troço. filmes. Quem é que teve coragem de fazer esse filme? Cara, e ainda bem que tiveram. Ainda bem que tiveram. Né, o pessoal falando aí de não olho para cima. Poxa vida. Cara, Agora a gente tá aí no hardcore do negócio. Agora que é não olhe para XXX. cima nada. É verdade, Triple X. É uma Cara, paulada. e eu acho interessante que os personagens ali, eles não são pessoas na realidade, né? O diretor ele foi muito sábio, assim, que ele cria personagens que são características humanas, assim. É como se ideias humanas ou expressões da humanidade aparecessem ali personificadas. Você não acompanha a psicologia das pessoas a não ser para poder ver a expressão de um aspecto da condição humana. Então, aquelas pessoas não são ninguém e são boa parte da humanidade ao mesmo tempo, né? Eu me apaixonei, assim, acho que a minha personagem favorita é a astrônoma, né? E ela é a lógica humana, só que não é a lógica do Sr. Spock, por exemplo, até porque o Sr. Spock não é humano, né? É a lógica de um Nietzsche, assim, que chega e fala assim, olha, a religião é uma merda, a sociedade é uma merda, é tudo uma merda, a gente se ilude, e é isso aí, é o que tem para hoje. Eu vou me drogar, vou beber, porque é o que eu tenho, o que eu consigo aguentar. Eu vou tentar me matar. Eu vou Cara, encher a cara, né? eu vou encher a cara. E a Niara é a O terra. engraçado E a Niara é a e ela tem aquela parte que ela tem um balde de bebida no quarto, que ela só estende o braço e enfia a caneca no balde. E é água suja, né? E é aquela água É, suja de alga, né? é. Ela nem Aham. levanta da cama. Mas é engraçado que ela é a única que tem noção de verdade de tudo que está De tudo. acontecendo, assim, E né? desde o Os outros início. sabem É. desde o início, os outros só sabem porque ela, na rebelião louca dela lá, rebelião louca não, ela da rebelião dela lá, né? Uhum. Já enchendo a cara que já, puta, guardar esse segredo aqui é muito pra mim e começa a falar, né? E aí, vocês, Porque, né? E, oi? e ela é morta, né? Por causa disso. Ela toma um tirambaço nas costas. Faltou ela ser condenada a tomar cicuta, né? Exatamente. E aí ela é homenageada, né? Que é muito louco. Eles fazem uma homenagem a ela no final, assim, é muito doido. Assim, né? No final, não, ela é enterrada com honras militares, né? E Uhum. militares, não sei lá como é aquilo, mas tem toda aquela cerimônia ali. E da mesma forma, a operadora da Mima lá, que é a personagem que seria a protagonista principal, ela faz várias propostas no sentido de utilizar a tecnologia que sobrou da Mima para fazer aquela projeção externa, fazer aquela projeção meio cinematográfica do lado de fora da nave para criar uma sensação de alívio para as pessoas, e isso é negado até o final. E quando ela consegue fazer, ela recebe uma homenagem de um capitão que já tinha cortado os pulsos, já tinha tentado suicidar. Ou Uhum. seja, Exatamente. nem ele Que- segurava a, mais as ce- pontas. a cena é muito bonita, né, cara? Que ela chega, olha, ele tá lá altiva, ela olha pro braço dele lá, tá com aquela faixa mal amarrada, com a mão É, sangrando. com a mão sangrando. O cara é muito doido. Muito. É o retrato, esse filme e o poema, né, no caso, é o retrato do desespero absoluto, cara. Assim, Uhum. não tem mais o que fazer, e agora? Isso
É punk demais, é Uhum. pesado demais. É muito pesado. Mas aí tem outra parte do filme que é bem legal também. Que daí é dessa questão do não ter o que fazer, igual você falou assim, que é pesado, mas é pesado para as nossas proporções, né? O tempo de vida que a gente vive, mas se pudesse, por exemplo, ter uma máquina que ficasse aqui registrando, né, um computador historiador, projetado para ficar 1 milhão de anos, ele ia olhar para a gente e falar assim, ó, uma luz piscou, né? Isso. Para toda a humanidade, que isso é de certa forma, a forma como a gente enxerga, né, é quase uma fantasia, né, que a gente enxerga, né, é o que o Sapiens fala, é o programinha do computador que está na cabeça da gente rodando para a gente acreditar, porque vai acabar. Uhum. Só que não, a gente só não vai ver, vai acabar, uma hora o sol explode e já era, né? Uhum. Mas Isso é muito bom. aí volta naquela questão da perspectiva, né? Eu tenho perspectiva de que isso aconteça enquanto eu estou aqui? Sim ou não? Se sim, eu vou me preocupar. Se não, Uhum. eu não vou tomar conhecimento. Não vou nem E eu saber o acho que que aconteceu. Então, eu acho que essa questão dessa perspectiva tem a ver com o aquecimento global, né? Que Sim, Uhum. se alguém tivesse preocupando, alguém ia fazer filho ainda. É. exatamente. E é isso, né? Será que ter um filho naquelas condições, isso resgata um pouco aquela fala do Drews. A criança poderia não ser, não enxergar aquilo como assustador, porque essa é a realidade que ele ia nascer. Mas será que para os pais ter um filho numa condição daquelas seria uma, chega lá, um abuso? Poderíamos considerar abuso? Uhum. Né? Isso é uma grande questão. Mas é igual a questão da série lá. A geração traumatizada é que vai matar a seguinte. Ou Hum, não, entendeu? Porque sim. quem viveu o trauma que tá pirando na história ali. Sim. Porque se fosse só crianças ali, uma babá, uma babá, tem até aquela série da HBO também que é isso, né? Um monte de criança num planeta lá cuidado por dois androides. Sim. E que é meio isso, assim, será que se eles fossem só criados pelos androides e sem o trauma dos pais, né, educando eles de todos os problemas, ia dar a mesma merda? Hum, Eles iam ter outros problemas, eles não iam preocupar se eles não iam chegar em lugar nenhum, eles só iam preocupar porque eles estavam ali. E como é que a gente vai sobreviver aqui? Aqui é a nossa casa, sabe? Para A eles a realidade deles perspectiva é outra, né? é só viver ali, né? Não é onde nós vamos chegar. uhum, é, Isso é. Eu tendo a pensar nisso também, mas o problema é que a criança seria criada entre as pessoas que viveram trauma, né? hum, Não, Tinha outras então, crianças, a gente não sabe, né? Se tinha outras crianças, o que estava acontecendo. tinha as crianças do Isso, trauma, né? Mas eu tava é. dando o exemplo que eu dei em relação a outra Sim, série, né? sim, eu entendi. Mas é para a gente avaliar isso, né? Que Se a decisão. na outra série tem até um lema legal que é não há antes. hum, E aí É, que a é bem realidade, pesado, né? a realidade é outra, né? Sim. O mundo é esse aqui e acabou-se. Então é complicado, cara. As pessoas não estarem preparadas para se adequar a uma nova realidade é bastante complicado. E isso, o filme coloca isso de um jeito muito, muito sério, muito explícito, e eu vou dizer que na minha cabeça é inquestionável. Eu penso sim. que a coisa acontece daquela forma mesmo. Me É, convenceu. é Mas difícil a gente falar que o filme é bonito, mas é um filme foda, é um filme bom. Ele não é, é difícil falar isso, né? Porque ele não é um filme assim que você fala assim, nó, que filme, né? Mas é um filme que você fala, que filme. É difícil definir a sensação que a gente tem quando vê esse filme. é porque é um filme para ser pensado, né? É. Digerido, não é para ser.
Não é só pela beleza estética, né? Aliás, eles vão exatamente no rumo contrário disso, né? Não tem nada muito. Tirando a mina, que é um negócio bem bonito de ver, né? Uhum, Deve ser massa mesmo. Eu acho que se eu tivesse lá, eu ia parar e ficar olhando pro teto mesmo. uhum. Se eu tivesse ido lá, alguém ia ter que chegar e falar: Não, deita aqui, filho. Eu sei Você que tem que você botar a gostou, carinha aqui achou bonito, você tá nessa boba. arruela. Realmente assim, não tem nada assim de muito, né? E é interessante, eu não sei se vocês observaram que o filme ele não tem nada, e isso o diretor mostra a sabedoria dele, não tem nada sexual em momento nenhum, a não ser onde precisa, que é no momento da orgia. Ali há o explícito, né? Não explícito no sentido do intercurso, mas a nudez frontal, né? Inclusive masculina, que é uma coisa que raras vezes a gente vê em streamings, né? Porque faz sentido ali ter isso. E isso mostra a maturidade do diretor, não tem apelo para nada que As poucas coisas que remetem ao corpo humano, elas têm, digamos, uma finalidade narrativa. Isso é muito legal. Uhum. Mas voltando às ficções lá do Sim. Sapiens, né? Do Harari, aí tem uma coisa no filme que lembra muito isso, que ela falou, ó, finalmente resolvi o problema de como o espaço não vai mais nos fazer mal. Eu vou jogar um holograma do lado de fora da nave, todo mundo vai ver uma cachoeira E vai resolver. e vai resolver o problema. Vamos nós humanos seguindo em frente com as nossas ficções. Mas ali é tentando minimizar o problema psicológico generalizado, né? É Uhum. olhar para aquilo e dar algum conforto ou não ver o que está lá fora. Tem os dois pontos, né? Ah, Ver uma coisa familiar e que me traga uma sensação, uma lembrança boa, e não ver o que realmente está lá. Sim. fazendo aqueles paralelos com o mundo atual que o Claudio sempre gosta de citar, que ao mesmo tempo é engraçado que eles estão numa situação de medo extremo e a gente vive numa sociedade em que se cria um medo, né? A rede social hoje em dia é só para criar medo mesmo, né? Qualquer lado. É para todo mundo reagir primitivamente ao medo que sente do que uma fake news proporciona, né? Vamos falar Uhum. da fake news, que se o meteoro vier, o medo que devia ser, né? Ninguém tá nem aí. Uhum. E lá eles são até bem civilizados no final, eles não vão totalmente para barbárie, né? Eles ainda conseguem ter algum grau de civilização É, para a situação terminal que eles estavam, né? Joel, eu acho que eu enxerguei isso de uma forma assim. A partir daqui, a barbárie não faz mais sentido. Né? Nós chegamos num limite, cara. Então, todo mundo vai cair no mesmo buraco. Eu acho que essa é a outra grande ficha que cai é ali no fim. Né? Uhum. Sei lá. Aí eles optam por segurar a onda. Sei lá, Uhum. possível. Mas fica meio solução assim, eu vou esperar morrer, eu vou suicidar, né? A É, solução que as pessoas têm lá naquela situação dá não essa tem impressão que é isso. E É, como a- você não, opção, né? e como você não vê o fim dos personagens, você nem sabe se alguém resolveu ir até o último dia, né? a gente fica imaginando que a protagonista, né, a moça lá, operadora da inteligência artificial, ela permaneceu até o bem finalzinho, porque aquele último culto que estava lá, ela estava no meio dele, né? Então a gente pode pensar que ela foi das últimas que sobrou, né? Ela tinha uma resiliência para permanecer ali. Agora é foda, né, cara? É foda, comer alga pro resto da vida, velho. Puta merda, até eu. E o mesmo tipo de alga, né? Não dá nem para variar. É o É, mesmo eu tipo fiquei, de alga. eu fiquei esperando cenas de canibalismo e não rolou, cara. É. Falei, ó, galera cheia de Isso, torresmo e é ninguém porque quis saber. seria natural a pessoa morrer, ela ser aproveitada. Aquilo que você falou do mundo de 2020, né? Uhum. É. Eu dando spoiler aqui de outro filme. Gente, vocês não ouviram isso. Vixe. A gente faz um vídeo depois sobre isso, viu, gente? Eu acho que o cerne da questão a gente foi, né? Que é esse, jogar a real do que é
viagem espacial e essa coisa toda que sempre foi romantizada e que o buraco é mais embaixo, né? Um parafuso pode causar um problema. E o impacto que isso tem nas pessoas, né? A degradação da humanidade mesmo, né? Quando as pessoas se veem sem esperança. Eu acho que são esses pontos são os mais fortes. Foi o que eu saí pensando do filme. Que, aliás, cara, a gente saiu, né? Eu assisti esse filme com o Yuri, a gente levantou. Sabe quando você não quer comentar muito? A gente falou umas 2 ou 3 coisas, depois põe a cabeça no travesseiro e como é que dorme depois do filme desse, cara? Né? Aí você começa a desdobrar as coisas na sua vida, no universo que te cerca, etc e tal. E você pensa assim, cara, isso foi escrito em 1956, ou seja, a gente está sabendo que a merda está acontecendo e não fez nada. Cara, porque em 56 não se falava em ecologia, né? Já existia a noção, mas a gente tem que lembrar que isso foi antes de maio de 68, antes dos hippies, antes de toda aquela coisa que movimentou o mundo em torno sabe, de uma nova era, Não, cara, isso é anterior. Isso é a época dos beatniks, né? Isso é a época dos... É muito doido pensar isso. É a época que as pessoas fumavam e se você não fumava, azar seu, você saísse de perto. É a época que os homens assediavam as mulheres e se as mulheres reclamassem, o problema era delas, não era de quem assediou. Claro. Que é um mundo onde as pessoas querem voltar hoje, né? E eu fico imaginando, puxa, que saco devia ser conviver com essas pessoas, cara. Porque eu não aguento essas pessoas, quando eu as encontro na minha família, nos grupos que eu não vou chamar de amigos, eu não tenho paciência para esses caras. Imagina o que era você viver num mundo onde todo mundo era assim, se você tivesse a consciência desse cara que escreveu essa história. Tudo bem que eu não sei, eu não li o poema, né? Eu não consegui, eu até procurei, mas eu não encontrei traduzido para... Também procurei pouco, eu confesso que eu não procurei muito. Mas... Você está querendo dizer, Cláudio, que você não fala sueco? Como não falo assim? Sueco, olha só. Assim, no assim máximo que eu faço é um filme suecado, cara. Aqui, eu achei aqui, são 103 cantos. Eu achei um trecho de Aniara aqui, brincando aqui agora. Vou ler o pedacinho, pode, para despedir? Claro. Improvisando, hein? Ouvimos, e tradução do Google Translator e Picaretator. Ouvimos diariamente as moedas sônicas, fornecidas a cada um de nós e tocadas através do dedo cantor usado na mão esquerda. Trocamos moedas de diversas denominações e todas elas jogam tudo o que contém. E embora um daima mal pese um grão, ele joga como um grilo em cada mão. Até tem uma rima aqui. Empalidecendo aqui nessa terra da distração. Gostei, não. Tomara que os outros 102 cantos sejam melhores do que esse. Eu queria pedir aí a quem chegou até aqui agora, até o final, né? Aos bravos e destemidos que ouviram o podcast até aqui. E são bravos e destemidos porque só estão aqui porque viram o filme até o final também, que eu tenho certeza. Meu pedido de desculpas por ter feito vocês assistirem o filme, mas eu acho que a reflexão que ele traz, ela vale a pena. Sim, é verdade. Eu levo o filme com muito carinho. Eu acho que é um dos grandes filmes que eu já vi na minha vida. Me surpreendeu muito, né? Eu vi numa madrugada, eu estava procurando lá e de repente apareceu como sugestão do streaming, para quem quiser saber onde tem. Por enquanto, vocês encontram no Amazon, né, vídeo, e me surpreendeu. Foi uma lembrança agradável que eu lembrei. Eu estava órfão de The Expanse e foi muito bom ver isso antes de ver a última temporada de Discovery, né, que não terminou ainda, está no meio, a primeira metade saiu, e foi muito bom, porque foi uma decepção tão grande, e a gente pode fazer até um podcast sobre isso depois, que a Niara marcou, com certeza, a minha experiência em termos de ficção nos últimos tempos.
Nossa, só eu É que isso. fui esperto o suficiente de ver o filme à noite. Aí, no metade do filme, eu já saquei o que ia acontecer e falei: não, eu quero dormir. Desliguei e fui ver o resto no outro dia. Cara, mas como é que você para esse filme no meio, cara? Eu não consigo. Ah, Aliás, cara, eu saúde tava mental. aprendendo até a respiração durante o filme, cara. Exatamente. Eu vi que ia dar merda, eu fui dormir, velho. Você tá doido? Eu não tenho esse controle. Ai, Eu não ai. tenho controle, igual outro dia era 3 horas da manhã, eu falei, eu baixei a Melipolã de novo, cara. Vamos ao oposto. E quando eu Vamos vi ao era oposto. 5, eu tava acabando o filme já, cara. Eu não aguentei, falei, comecei a ver, não aguentei, fui até o fim. A Melipulã, É, ela realmente eleva o astral. A Melipulã é bacana. É um bom remédio. é um bom Ah, remédio. Eu vou nossa, pegar. vou contar dessas de remédio, contar uma anedota aqui. E quando eu assisti Requiem para um Sonho, eu assisti ali no Cine Usina, que era do lado do Diamond ali. E aquilo foi tão pesado, cara, aquele filme é tão pesado, que eu saí tonto do cinema. Eu e um colega meu, a gente ia andando na rua, e toda vez que a gente atravessar, a gente tomava uma buzinada, que a gente ficou desatento, porque a gente tava pensando no filme, tava muito desatento, e atravessando a rua de qualquer jeito. Aí a gente olhou um pro outro, velho, voltar pra casa agora desse jeito vai dar ruim, cara. Vamos fazer um negócio? Ok, vamos sim. O que você propõe? Vamos no Shopping Cidade, vamos assistir Harry Potter. Cara, eu só vi Harry Potter por causa disso, pra rebater o Requiem para um Sonho, cara. Porque o negócio tava pesado demais. É foda. Não é fácil. Pois é, gente, é isso aí. Gente, Já, beijão pra vocês, obrigado. Beijão pra todo mundo que nos ouviu e que aturou a gente em quase 2 horas de conversa sobre a Niara. A gente nunca imagina que vai render tanto, mas a conversa sempre rende. Obrigado, Drius, obrigado, Joá, obrigado a todo mundo que atura a gente aí. E não deixe de deixar o seu like, por favor. Subscreva-se. O próximo episódio vai ser mais divertido. Vai, com certeza. Vamos pegar um próximo astral. fazer um negócio mais pra cima. No mundo de 2020. Ah, agora vai. Alto astral. Falou, galera. Falou, gente. Abraço. Abraço, gente. Tchau, tchau.